Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao nosso programa, a Rádio AGECOM, um programa em parceria com a Agência de Comunicação Júnior. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. E aqui você fica por dentro de todas as informações de eventos e do seu campus, Teresina e do mundo. Apresentado pelo queridíssimo Pedro e pela minha querida Tainara Crislan. Em nosso programa, teremos os quadros Informe AGECOM, com notícias da Faculdade Teresina e Mundo, o quadro Política à Saída, com Carlos Santos e o professor Robert Bandeira, o AGEConto, aquele momentinho que nos faz refletir, e você, ouvinte, vai conhecer um pouco sobre as cidades do Piauí, com o quadro Roteiro de Viagem. Então fiquem ligados, que agora entraremos com nossas informações. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. O juiz da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, João Cabral Furtado Batista, proibiu a realização de eventos festivos com som superior ao permitido por lei na Avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina. A ação foi ingressada pelos moradores do condomínio Vila Mediterrâneo, que alegam inúmeros prejuízos ocasionados pela realização de grandes eventos na avenida. Entre eles está a poluição sonora e dificuldade de locomoção. Aí, ouvinte, para onde iremos festejar Micarina? Fica o questionamento. E neste domingo, dia 13, acontecerá a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Cerca de 3,4 milhões de candidatos responderão questões das áreas de linguagem, ciências humanas e irão elaborar uma redação de um tema que só descobrirão no ato. Os portões das escolas abrirão às 12 horas e fecharão às 13 horas. E a aplicação da prova começará às 13h30 e terminará às 19 horas da noite. Os estudantes que farão a prova não podem esquecer de levar caneta preta de material transparente. O governador eleito, Rafael Fonteles, usou as redes sociais para anunciar o nome do economista Vitor Hugo Almeida como presidente da Agência de Atração de Investimentos do Estado do Piauí, o Invest Piauí. O Invest Piauí, o que é isso? É um segmento voltado para o fortalecimento econômico do Estado e terá papel importante no processo de atração de investimentos, geração de empregos e renda para o nosso Estado. Rafael Fonteles também já anunciou outros 32 nomes para secretariados, entre eles o nome de Chico Lucas, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Piauí. E nesta quarta-feira faleceu a cantora Gal Costa, aos 77 anos, que foi uma das primeiras cantoras de sua época a se assumir bissexual, tornando-se assim um ícone para a comunidade LGBTQIA+. Foi realmente uma grande perda para a comunidade e para a música brasileira em si. Ela sempre foi muito defensora das minorias, carregava a bandeira feminista com muita garra. E voltando, ouvinte, o Comitê de Operações Emergenciais, o COI, se reuniu nesta quarta-feira, 9 de novembro, para discutir a possibilidade de uma nova onda de casos de Covid-19 provocadas pelas duas novas variantes da Ômicron. De acordo com o médico infectologista José Noronha, membro da COI, não há motivos para pânico no Estado. Até o fechamento desta edição, não há casos confirmados da variante no Piauí. Começou na última quarta-feira, dia 9 de novembro, o primeiro de uma série de cursos e oficinas que vai até o dia 30 deste mês em parceria com a SLAB e a Faculdade Estácio Teresina. O primeiro encontro foi sobre produção e mercado musical. O segundo vai ser caracterização para cinema. Fique agora com o quadro Política é a Saída, com o nosso repórter Carlos Santos e o professor Robert Bandeira. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação.
Olá, Pedro. Olá, Tainara. Olha, você que está nos acompanhando, você com certeza já ouviu falar nos cargos políticos de deputados estaduais e federais. Porém, você já se perguntou qual a função específica que eles desempenham? Que atribuições são colocadas a eles? Para esclarecer sobre essas e outras questões, hoje no quadro Política e a Saída, vamos conversar com o professor Robert Bandeira, sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização e professor também da Faculdade Estácio Teresina. Vamos acompanhar essa entrevista. Professor, obrigado pela sua disponibilidade para com o nosso programa Revista AGCOM. Para iniciarmos a nossa conversa, você poderia explicar como podemos conceituar a função de um deputado estadual e um deputado federal? A função do deputado estadual, do deputado federal, ela é concebida como uma questão legislativa. Porém, nós temos aí uma diferença na unidade federativa. O Brasil ele tem um pacto federativo. E, de acordo com a nossa Constituição, nós temos como federação municípios, estados, Distrito Federal e a União. Então, a gente pode observar que o deputado estadual ele vai ser o legislativo do estado. O deputado federal ele vai ser o legislativo de um determinado estado representando numa questão federal. Então, o que a gente pode observar? É que eles vão aprovar leis. O estadual vai aprovar a lei no âmbito estadual, né, de acordo com a Constituição estadual, que cada estado no nosso Pacto Federativo, nós temos na nossa Constituição, a gente tem um poder constituinte derivado decorrente, né, ou seja, que dá a ideia, né, o que faz com que os estados tenham suas constituições. Já o deputado federal, os deputados federais, eles vão atuar nessa margem, nesse âmbito federal, ou seja, vão trabalhar diretamente, né, com leis federais. Onde os parlamentares, deputados federais e estaduais atuam, professor Robert Bandeira? A gente pode observar que federais e estaduais, tanto o deputado federal quanto o deputado estadual, também são responsáveis pela fiscalização. O deputado estadual pela fiscalização do governo estadual. O deputado federal, junto com o Senado, né, que forma um Congresso Nacional, vão fiscalizar a presidência, né, o executivo da presidência. Assim também como a questão de aprovação de orçamentos, orçamento seja no âmbito estadual, deputado estadual, seja também no âmbito federal, deputado federal e, no caso, também o Senado. Atualmente, quantos deputados federais estão presentes na Câmara Federal e quantos estão presentes na Assembleia Legislativa do Piauí? Atualmente, na Câmara dos Deputados no Brasil, nós temos 513 deputados federais. E para a Assembleia Legislativa, onde atuam os deputados estaduais, no Piauí, nós temos 30, né? Isso vai de acordo com o número, né, de estado para estado, tá certo? Nem todos os estados têm o mesmo número. Isso vai depender muito do que a gente chama na ciência política de magnitude eleitoral, certo? Então, é importante que a gente observe também, por exemplo, em relação a deputados federais. No Piauí, nós temos uma magnitude de 10. Isso quer dizer que a gente tem 10 deputados. A gente pode eleger numa eleição, né, 10 deputados federais. Existe a menor magnitude para a maior magnitude, por exemplo, em relação aos deputados federais. O Acre, por exemplo, o Amapá, eles têm a menor magnitude. De acordo com a legislação brasileira, a menor é 8. Né? São 8 deputados que podem ser eleitos. E a maior, 70. Temos o exemplo de São Paulo. São Paulo tem 70 cadeiras. Quando a gente soma todas as cadeiras, vai dar 513 cadeiras para deputados federais. Professor Robert Bandeira, qual a avaliação que você faz sobre a atuação dos deputados estaduais que exerceram seus mandatos nos últimos 4 anos? Nos últimos 4 anos, passamos por um momento que foi, né, sui generis na nossa história, que foi o momento da pandemia. Né? Então, o que a gente pode colocar?
Analisando aqui para o Piauí, né, a gente teve uma atuação que foi mais peculiar, né, principalmente nessa questão ligada à noção da saúde, né, a pauta da saúde, principalmente do combate à Covid-19, foi bastante forte, né, na Assembleia Legislativa aqui do Piauí, como também acredito que em outras assembleias estaduais, né, Brasil afora, porque foi uma pauta bastante forte, bastante urgente, onde todos, né, buscavam sobre insumos, vagas de leitos, né, em relação à ampliação desses leitos, vacina, né, a questão da vacinação, a própria questão da educação sanitária, né, do lavar as mãos, se manter distante, dentre outras coisas. Acredito que essa atuação ela foi muito forte nisso, né? Assim também como os deputados federais também, né? Os deputados federais também atuaram bastante nisso também, o Senado, né? Isso foi uma questão assim bem forte no nível, né, de gestão de política, né, no Brasil como um todo. Em relação à eleição que ocorreu em 2022, o que se pode esperar desses novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do Piauí e a Câmara Federal? Um ponto importante nessa eleição de 2022 é que a gente já observa as regras funcionando, né? Que regras, né? As regras de não existir mais coligação entre partidos, mas existir uma regra de federação, por exemplo. Existe também uma questão, né? Ou seja, quando não há coligação, a tendência é diminuir o número de partidos. Então a gente observa já em 2022 uma diminuição de partidos, tanto na Câmara Federal, né, Câmara dos Deputados, como também aqui na Câmara Estadual, né, na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Para a gente ter uma ideia, a gente na Assembleia Legislativa saímos de 11 partidos para 5 partidos. O que isso acontece? Que isso favorece? Favorece uma governabilidade mais, digamos assim, mais fácil do que você tem muitos partidos. Se você tem muitos partidos, a governabilidade ela fica mais difícil, né? Fica mais difícil do executivo governar. Nem observando para a Câmara Federal, a gente observa que a Câmara Federal, após a abertura das urnas, observamos que foi o momento mais à direita, né, que a gente teve em todos os tempos da democracia brasileira, ou da redemocratização brasileira, para ser mais específico, né, de 88 para cá. Mas isso pode inicialmente parecer, né, se apresentar como um empecilho para o governo Lula, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar a história dessa casa. Nessa casa, muitos parlamentares eles são afeitos ao fisiologismo, né? Ou seja, ao clientelismo, à troca de favores, né? Então, pode ser que parte desses comecem, né, a ser cooptados pelo governo, tá certo? A gente não pode deixar isso, não pode deixar de desconsiderar isso, tá certo? Professor, agradeço a sua disponibilidade mais uma vez do quadro Política à Saída. Fique à vontade para as suas considerações finais. Carlos, mais uma vez eu que agradeço aqui a sua parceria. É sempre bom a gente estar aqui no Política é a Saída, né? A gente sempre tenta aqui trazer para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, aqueles do YouTube, né? Para que a gente possa contribuir sempre um pouco mais com um pouco de conhecimento, né? De conhecimento de política, né? Para que a gente possa elucidar, né, algumas questões. Estamos sempre à disposição e espero que essas informações sejam valiosas, né, para aqueles que estão recebendo. E esse foi o quadro Política e a Saída. Retorno com vocês, Tainária e Pedro Henrique. Voltamos com mais uma G-Conto, o nosso momento de reflexão. Você liga muito para a opinião alheia? O conto de hoje é sobre o Poço das Rãs. E hoje teremos a participação especial de uma potência da comunicação, o locutor Abraão Silva.
Ouvinte, estamos aqui novamente com o Abraão. Abraão, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. O prazer é todo meu, Tainara Carvalho. Eu sei. Uma honra. Então, conta pra gente o que é que você tem feito. Todas as quartas-feiras parece que foram feriados nas últimas semanas, a gente ficou um pouco ausente, mas que bom que você bateu aqui novamente. Verdade. Nós, como filhos de Deus, a gente merece um descanso também, né? E aí a gente aproveitou o feriado para descansar um pouquinho, mas estamos de volta ativa. Exatamente, não pode parar. Não pode. E o que foi que você trouxe pra gente hoje? Hoje a gente traz o segundo dos contos curtos para refletir, que fala sobre o poder da opinião alheia. Podemos ler? Sim. É o Poço das Rãs e diz o seguinte: conta que havia um grande grupo de rãs que sempre ia se divertir na floresta. Todas elas cantavam e pulavam até a noite cair. Elas riam bastante e nada as separavam. Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando 3 delas caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do poço e viram que era muito profundo. Nós as perdemos, disseram. As 3 rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, mas era muito difícil. Elas mal avançavam 1 metro e caíam novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. 2 das rãs ouviram esses comentários e desistiram. Elas achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro lado, continuou subindo e caindo, mas depois de algumas horas conseguiu chegar à superfície. As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: "Como você conseguiu?" Mas a rã não respondeu. Era surda. Esse é o nosso conto de hoje, aqui, que é o conto Poço das Rãs, e um prazer participar aqui desse momento. Obrigada por estar conosco hoje novamente, Abraão. Eu que agradeço. É sempre um prazer recebê-lo. A honra é minha, sempre. É. Tem. Tá certo. Então, pode continuar, né? Dá para ele fazer o corte aqui, né? Beleza. Vamos lá. Que legal o conto que o Abraão leu pra gente hoje, não é? Gostei demais. E sim, a gente realmente perde muito tempo ligando para o que o outro fala e acaba não vivendo nossa vida, atingindo nosso objetivo, porque terminamos dando ouvido a críticas construtivas que geralmente são só besteiras, só querem... que de construtivas não tem nada, digamos assim, só balela. Enfim, ouvinte, revoltei. Vamos agora falar um pouco sobre a cidade de Picos, uma grande potência econômica do nosso estado. Picos é um município brasileiro do estado do Piauí. A cidade é cortada pelo rio Guaribas e situa-se na região centro-sul do Piauí. Essa característica, aliada ao seu posicionamento geográfico, lhe confere a condição de polo comercial no Piauí e até para os outros estados, especialmente para combustíveis, serviços e mel, sendo a maior produtora de mel do país, ficando em primeiro lugar no ranking nacional, segundo o IBGE. Alguns pontos turísticos da cidade de Picos são a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, Morro da Mariana, Igreja do Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Igrejinha. Tem também o Museu Osildo Albano, tem uma feirinha livre, a prainha do Rio Guaribas, barragem de Bocaína, além de possuir 2 shoppings, quem diria? O Picos Plaza Shopping e o Piauí Shopping. E um fato marcante foi a passagem da maior referência nordestina, o rei do Baião Luiz Gonzaga, que, a convite de amigos maçons, veio ao município de Picos no ano de 1984
participar do desfile de 7 de setembro. Após isso, houve uma confraternização no Recanto dos Maçons. Olha só, grande Gonzagão. E ouvinte, estamos encerrando essa audição do programa Revista GECOM. Essa edição teve produção de Carlos Santos, Francisco das Chagas, Laísa Vitória, Pedro Henrique, Tainara Crislã e do professor Robert Bandeira. Com os trabalhos técnicos de direção Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo e coordenação do núcleo Antônio Pedro. Obrigado a você e um ótimo dia e até a próxima, ouvinte. Até mais, ouvinte. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.